Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 15, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, a tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, vou repetir, como a vara de si mesmo ou si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vou repetir essa parte novamente, porque é importante. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Verso 8 e último: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Amém? Tome seu assento, por gentileza. Hoje nós vamos falar, se a sua vida estiver produzindo muito fruto, se a sua vida estiver produzindo muito fruto, Deus, o próprio Deus, Ele o convidará para permanecer mais profundamente nele. E aqui existem alguns segredos que eu quero compartilhar com os irmãos. Existem coisas na palavra de Deus que um leitor corriqueiro ou um leitor esporádico, que lê a Bíblia de vez em quando, na hora do aperto, na hora da necessidade, na hora da luta, na hora que a alma se sente meio apertada, ele pega e lê, dá uma lidazinha na Bíblia. Ou é aquele crente famoso, conhecido, na minha época existia isso, na geração de hoje não tem isso. É o famoso crente caixinha de promessa. Quem lembra da caixinha de promessa aqui? Alguém lembra da caixinha de promessa? Minha avó tinha a caixinha de promessa, e toda vez que eu ia na casa dela, ela pegava a caixinha e falava: tira um texto bíblico. E na caixinha de promessa só tinha palavras boas. Por isso, caixinha de promessa. São crentes que buscam na Bíblia apenas aqueles versículos que satisfaz o seu coração, que lhe agrada. Se for um versículo que ele pega e sente que Deus está corrigindo, ele já fica com medo. Tem medo de ler Apocalipse, porque Apocalipse tem, além de ter um significado muito estranho ao nosso ponto de vista humano, ele é cheio de ilustrações. O livro de Daniel também é assim, o livro de Ezequiel também é assim, cheio de mistérios. E eu quero falar para vocês hoje alguns segredos que a gente pode encontrar na Bíblia, que vai nos ajudar na nossa caminhada cristã. Quando a gente prega no domingo, igual uma mensagem que nós pregamos domingo, eu digo nós porque eu e a Brenda pregamos junto, né, Brenda? A gente quase não tem tempo para deter em alguns pontos que são tão importantes, relevantes, porque o culto de domingo ele é muito flash, ele é muito explosivo. Mas hoje aqui a gente pode parar, degustar, alimentar e ruminar a palavra de Deus. Como o animal, como o boi que se alimenta, ele rumina aquilo que ele come. Nós precisamos aprender isso
ter o bom hábito de ruminar, de ler e esperar que o texto fale com você. Todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu faço pergunta para o texto. E dentro dessas perguntas a gente consegue encontrar respostas que são chaves, que o texto vai explicando o próprio texto. Porque entenda-me bem, quando você faz seminário de teologia, quando você estuda a palavra de Deus, os meninos que estão aprendendo, estão caminhando nesse caminho, lembre-se disso: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se não existisse nenhum livro na terra para endossar, serviço de apoio para a Bíblia, a própria Bíblia já se encarregaria de fazer todo o seu trabalho. Mas nós temos materiais de apoio. Hoje nós temos a tecnologia. Na minha época, eu estava lendo um texto ontem ou hoje com a minha esposa, e o texto que eu estava lendo nessa versão aqui, a Bíblia estava dizendo que no final estava dizendo assim: uma taça de vinho, ele serviu uma taça de vinho. Eu achei aquilo estranho, porque pelo que eu conheço a Bíblia e pelo que eu conheço o contexto, eu achei aquela colocação estranha. Quando eu fui olhar no original, eu disse para minha esposa: vem cá para você ver, o original não está falando taça de vinho, mas está falando um bolo de passas. Muito diferente, nada a ver. Se alguém pegar isso, já fala: opa! Então a gente precisa entender que existem segredos por detrás dos textos bíblicos, que nós, na nossa correria, deixamos passar de largo. O grande segredo de uma vida, e falando de segredo, o grande segredo de uma vida frutífera, a primeira chave, se você quiser anotar nas suas anotações, no seu canto da Bíblia, a primeira chave para ter uma vida frutífera consiste em nós estarmos vivenciando um momento de comunhão diária com Cristo. Para ter uma vida frutífera, a primeira chave, o primeiro ponto é viver uma vida de comunhão diária. Não é pegar ou a Bíblia ou um momento de oração com Deus e levantar de manhã na pressa e como se você estivesse falando ou com a sua esposa ou com o seu filho e dissesse: Deus, hi, hello, tchau. Não, é comunhão, ter relacionamento. É parar, é ler, é sentar, é ouvir o texto falar com você, é ouvir Deus falar com você. Até no seu momento, no seu período de oração, talvez uma oportunidade a gente possa falar para você as fases da oração, porque tem gente que entra na oração, já entra descarregando tudo, e se você olhar o teor da sua oração, a sua oração é só pedido. Deus abençoe fulano, abençoe ciclano, faça isso, faça aquilo, e não tem nada errado, mas a oração de verdade não é assim. Você precisa ter um momento de adoração ao Senhor, um momento de renúncia, um momento de pedir perdão, e no final de tudo você começa então: Senhor, se tu puderes, realize essa obra, toque fulano, abra o coração dele, cura e tal. Vai batalhando, vai conversando com Deus. Então o grande segredo de uma vida frutífera consiste em estarmos vivendo uma comunhão diária com Cristo. O segredo para uma vida transbordante, essa é uma vida frutífera. Agora, a vida transbordante, você dá fruto, ok? Mas agora você vai transbordar. O seu fruto vai além. Lembra daquele texto que diz assim, ó: boa medida, recalcada, sacudida e transbordante? É isso. E aí ele fala assim: e esse vos deitará no seu regaço. O que é isso? Uma vida transbordante será colocada, jogada no seu colo, colocada no seu lombo, nas suas pernas, vai ser deitada em você. Um texto que eu acho interessante, que muitas pessoas não prestam atenção, na minha versão, que é a versão mais arcaica, mais antiga, que é a Almeida Revista Corrigida, que eu acostumei ler com ela, é a Bíblia que eu tenho decorada. Se me pedir uma Bíblia atualizada, eu já não consigo falar, recitar o que está nela.
Mas na versão corrigida, que é a versão mais antiga, no texto de Malaquias capítulo 3, verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa. E aí assim depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos tal que vos advenha o quê? Maior abastança. A priori você consegue entender o texto, mas se você pegar uma Bíblia NVI ou uma NTLH, você vai ver que no final do texto ele diz: trazei os dízimos à casa do tesouro, fazei prova de mim, que o Senhor vai te abrir as comportas do céu, vai derramar tanta bênção sobre a sua vida, e olha o final, que você não vai ter nem aonde guardá-las. Já começa a mudar a sua perspectiva. É uma vida transbordante, e o segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, porque tem pessoas que pensam assim: eu quero fazer a obra de Deus, eu quero ser um missionário, eu quero ser enviado para o campo, eu quero realizar grandes projetos para o Senhor, e às vezes neste afã de querer fazer alguma coisa para Deus, ele acaba esquecendo de pontos na sua vida, que ele não consegue nem realizar a obra de Deus e nem cuidar da sua própria vida. Por isso que o segundo segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. É você passar mais tempo com Ele. Os grandes avivalistas dos séculos XVI, século XVII, século XVIII, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, todos eles diziam: antes de eu pregar 1 hora, eu preciso no mínimo de passar 8, 10 horas com Deus, orando e jejuando. Então anote isso: o segredo para uma vida transbordante não é fazer mais por Jesus, mas é estar mais com Jesus. De que adianta fazermos tantas coisas se estamos ou sem estarmos em comunhão e relacionamento com Ele? Não adianta. Não adianta querer fazer as coisas na casa de Deus, no reino de Deus, para a obra de Deus, e isso muitas outras religiões ensinam. Sabe o que eles ensinam lá? Que para você obter salvação, para você obter graça, para você obter favor de Deus, você precisa fazer coisas, boas obras, ações, trabalhos que venham ajudar pessoas, trabalhos beneficentes. Isso é ensinado em outras denominações, outras religiões, não denominações, outras religiões. Por isso que as pessoas, quando vêm para o Evangelho, eles querem fazer, porque lá foram ensinados que quando ele faz, quanto mais ele faz, mais ele recebe. Mas dentro do reino de Deus não é assim. É porque eu já recebi do Senhor, é porque eu já encontrei o Senhor, é porque Ele já realizou uma obra na minha vida, e agora eu vou fazer aquilo porque Ele está transbordando em mim. Então tem como deter, então eu tenho que compartilhar. De que adianta fazermos tantas coisas se não estamos em comunhão, em relacionamento com Deus? Terceiro, o segredo de uma vida abundante, meu irmão, minha irmã, meu querido, é permanecer nele. O segredo de uma vida abundante é permanecer nele. Jesus disse assim: eu sou a videira e vós sois as varas, vós sois os ramos. Jesus é o tronco onde o galho precisa buscar da sua seiva para se frutificar. Jesus é o tronco onde o galho, que sou eu, precisa buscar seiva para se alimentar dela. Quanto maior é a sua conexão com o ramo, quanto maior for a sua conexão com o tronco, maior será a capacidade desse ramo, deste galho, de produzir. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo está na permanência no tronco, estar ligado, estar conectado. Eu disse
em um dos nossos cultos que o Covid-19, que todo esse aparato que aconteceu 2, 3, 4 anos atrás, se eu não estou equivocado, ele veio simplesmente para nos desconectar do tronco, dizendo: fique em casa. Quanto muitos pastores foram criticados, alguns foram presos, porque não fecharam a porta da sua igreja, dizendo para o povo: venha para a igreja, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele cura, Ele salva, Ele liberta, Ele não mudou. E nós fomos ensinados, eu vim de uma geração que quando a pessoa ficava doente, o primeiro lugar que ela deveria ir era para a casa de Deus. E a ciência, a tecnologia, a modernidade, o sistema ensina que quando você estiver doente, não leve o seu filho para a escola, não se esteja em comunhão, não esteja relacionado com pessoas. E aí as pessoas, elas entendem que porque elas não podem então se conectar, estar perto umas das outras, elas não vão na igreja. E aí elas perdem, elas deixam de receber a bênção do Senhor. Porque eu vou dizer para vocês, daqui a Bíblia diz que é do altar que Deus libera a bênção. Quando você vem na igreja, você vem para adorar a Deus e você se aproxima do altar, o altar não vai dever nada para ninguém. E quando eu me aproximo do altar, o altar libera bênção sobre a minha vida, libera cura, libera transformação, libera milagre, libera manifestação. E nós precisamos estar na presença e na casa de Deus. Quanto maior a minha conexão com o ramo, com o tronco, maior é a capacidade desse ramo, que sou eu, produzir. A vida, a força, o vigor, a beleza, a fertilidade do ramo está na permanência no tronco. Esteja conectado. Está sofrendo. E olha, falando de árvore, falando de verduras, frutas, plantas, reino vegetal, eles também sofrem. Eles também sofrem a baixa temporada, eles também sofrem quando vem muita água, muita chuva, eles também sofrem a seca. Mas sabe por que o ramo ele não morre? Porque ele está conectado, ele está ligado no tronco. E aí eu conectado no tronco, o tronco ele vai me dar a substância que eu preciso para continuar frutificando e tendo vida e saúde. Quando eu estou conectado em Jesus, não tem tempo, não tem estação, não tem alta, não tem baixa temporada, não tem crise, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não está em crise, porque Ele é a fonte de tudo para mim. Eu me lembro de um corinho que meus pais cantavam há muitos anos atrás. Os mais novos não vão lembrar disso, mas dizia: Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Pode me faltar o alimento, pode me faltar o emprego, pode me faltar os amigos, pode me faltar o amor, pode me faltar o trabalho, pode me faltar as amizades, pode me faltar tudo, mas que não me falte Jesus, porque Ele é tudo para mim. Ele é suficiente e poderoso para me abençoar em todos os momentos. Em nós mesmos não temos vida. Observe isso. Se nós somos os ramos, se nós somos os galhos, o galho em si mesmo não tem vida. O galho em si mesmo não tem força, nem poder, falando do campo espiritual, nem poder espiritual. Tudo que somos, tudo que sentimos, tudo que fazemos vem de Deus. Por isso precisamos estar conectados, por isso precisamos estar ligados, por isso precisamos estar arraigados. Quando alguém vem para a igreja, e eu já ouvi muito isso aí na internet, e essa mensagem vai para a internet e vai bater de frente com muitos que discordam de cobertura espiritual. Quando se fala de cobertura espiritual, está falando de conexão. Tem muita gente por aí que está desconectada. Sabia disso? Tem muito crente que se diz crente, e você pergunta de qual igreja que você é. Aí ele fala assim, ele fica procurando a igreja, porque ele não está conectado.
Pastores que pregam itinerante, eu pergunto para eles qual igreja que o irmão é, qual ministério que o irmão pertence, está conectado em qual tronco, em qual cobertura espiritual você está conectado. Gente, pessoas assim não conseguem frutificar. Ele vai até um determinado ponto, mas ele vai secando, ele vai morrendo, porque ele está desconectado do tronco. Nós precisamos entender que se eu estiver conectado na fonte, eu vou ser alimentado. Se eu estiver conectado na fonte, eu vou ser alimentado. E Jesus disse assim: eu sou a fonte. Jesus disse assim: olha, sem mim nada podereis fazer. Ao mesmo tempo que o apóstolo Paulo também disse assim, ó, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Frutificar é parte importante do crescimento espiritual. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Frutificar é parte importante do crescimento espiritual. Se eu sou um crente de verdade, se eu sou um servo de Deus de verdade, se eu sou de fato convertido, não é convencido, porque alguém se convence agora, mas amanhã ele já muda de opinião. Aquele que consegue converter é aquele que andava num caminho e agora ele converte para outro caminho. Essa semana eu fui acompanhar alguns irmãos, e eu já disse isso uma vez, vou dizer novamente porque aconteceu, que foram tirar a sua carteira de motorista e o instrutor, o examinador disse em português, vou traduzir para vocês: converta à direita, converta à esquerda. Converter é mudar de direção. Então, se eu de fato sou convertido ao Evangelho do Senhor Jesus, e se eu de fato sou nascido, isso aqui é um fato interessante, se de fato eu sou nascido da água e do Espírito, como disse em João capítulo 3, eu tenho por dever, eu tenho por obrigação, como um bom ramo, um bom galho conectado à videira, na árvore que é Jesus, eu tenho por obrigação dar frutos e frutificar. Porque é automático, gente. É automático isso. Quando eu estou conectado, quando eu estou nessa posição, eu tenho por obrigação frutificar e dar frutos. Jesus, como sabe o que é em seus ensinamentos, isso aqui é interessante. Ele usou a árvore como símbolo da frutificação, e a gente vem falando aqui o tempo todo sobre isso. Observe que Jesus, ele em seus ensinamentos, ele usa a árvore como símbolo da frutificação. E observe bem a sabedoria de que Jesus menciona. Jesus disse que ele é a árvore e nós somos os ramos, certo? Pois bem, observe isso. As árvores são plantas, são vegetais com tronco de madeira, certo? Sim ou não? Formadas por raiz, caule, galhos e folhas. Essa é a consistência da árvore. Porém, no entanto, existem dois tipos de árvores. Obviamente que não são as condições da sua natureza. Não estou falando aqui pé de manga ou laranja. Eu estou dizendo árvore no geral. Existem dois tipos. A primeira é a árvore frutífera. Diga comigo, a árvore frutífera. E a segunda, se uma é frutífera, a outra é o quê? Infrutífera. A árvore que não frutifica, que não dá frutos. A árvore frutífera, eu vou até anotar aqui para você, ela se chama angiospermas.
angiospermas. Árvore frutífera. Essa dá frutos. A segunda árvore são as árvores que não têm flores, que não têm frutos, que com sementes não têm a sua proteção, como espinheiros. Por exemplo, essa é a angiospermas. São árvores quando dão flores. Quando essa árvore dá flor, as suas sementes são protegidas pelo fruto. Olha só como Jesus é sábio. A árvore que dá fruto, ou as árvores angiospermas, elas são protegidas pelo fruto. Agora, existe um outro tipo de árvore que se chama vou fazer 2 vezes aqui para não errar. Gimnospermas. Essas árvores não produzem absolutamente nada. E sabe qual é a qualidade desse tipo de árvore, das gimnospermas? São árvores que não têm flores, que não têm frutos com semente. Em outras palavras, não tem proteção, e as suas classificações, ou seja, a sua qualidade, são espinheiros. Espinheiros. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: a árvore que frutifica, ela dá fruto, e o fruto protege a árvore. A árvore que não dá fruto, além de não produzir nada, ela tem espinhos. Sabe o que Jesus estava ensinando? Exatamente. Sabe o que Jesus estava ensinando? E por isso Jesus disse: olha só para a árvore. O que Jesus disse? Se você olhar para a árvore, você já vai conhecer, porque do fruto conhecereis a árvore. Se eu olhar por uma árvore angiospermas e ver nela fruto, eu vou dizer: ela é frutífera. Agora, se eu olhar para uma árvore gimnospermas e eu olhar para os espinhos que ela produz, eu vou dizer: essa árvore, eu tenho que me afastar dela. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: quando a pessoa ela produz fruto, a árvore é boa. Agora, quando a pessoa ela é espinhosa, ela é rixosa. A Bíblia fala isso de mulheres rixosas, mulheres que só vêem problema. Você conversa com ela, e alguns usam agora, estão colocando a culpa nos hormônios. É falta de hormônio, pastor. Eu acho que é falta de estar conectado na árvore. Eu acho que tudo que está nos faltando nessa geração não é vitamina D, quando muitos falam, e alguns médicos vão me assistir e podem até me criticar. Mas o que essa geração, nossa geração precisa, porque eu não me lembro dos meus pais dizendo que eles tinham depressão. Alguém lembra do seu pai dizendo: eu estou sofrendo de depressão, eu estou sofrendo de crise do pânico? São problemas da modernidade, que o perigo está em estar desconectado ou distanciado da árvore. Porque quanto
quanto mais distante eu estou, ou se eu estou desconectado, eu paro de receber os alimentos que Jesus pode me dar. Jesus disse assim: eu sou a árvore principal, e quem estiver em mim vai produzir bons frutos. Agora, quem não produzir bons frutos será limpado ou será arrancado. Se for limpo pela palavra, poderá dar bons frutos, mas se não for limpo, será cortado e lançado fora. Alguém disse certa vez, não foi aqui, mas alguém disse certa vez: eu não consigo ir na igreja. E alguém perguntou: por que você não vai na igreja? Porque todas as vezes que eu vou na igreja, o pastor prega uma palavra, parece que ele está contando a minha história. Quem contou para ele? Quem falou para ele? Meu irmão, minha irmã, ninguém precisa contar a sua história, a sua vida para ninguém, não. A própria palavra está revelando, a maior revelação da palavra. E quando eu olho para a palavra de Deus, quando eu leio a palavra de Deus, eu sou confrontado todos os dias, porque Deus está dizendo assim: você precisa ser limpo pela palavra para frutificar. Jesus disse assim: eu vos chamei para que vades e dê bons frutos, e frutos de arrependimento. O que é que Deus espera de mim? O que é que Deus espera de você? Deus espera que sejamos árvores, galhos produtivos e frutíferos, e tenhamos resultados. Em algumas parábolas, e todos aqui eu acredito que sabem o que é uma parábola. Parábola é uma narrativa curta, pequena, contada para ilustrar um ensinamento. Uma parábola é uma figura de linguagem. Em algumas parábolas, Jesus ilustrava os seus ensinamentos. Em Mateus capítulo 25, verso 14 em diante, Jesus conta uma parábola, e eu quero ler essa parábola com você. Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso de número 14. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, porque eu tenho bastante coisa para falar para vocês hoje. Diz assim a parábola e a palavra de Deus em Mateus 25, 14. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos. Quantos talentos? 5. E a outro deu 2. E a outro deu 1. A cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 granjeou também outros 2, negociou. Mas o que recebera 1 foi e cavou da terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. O dinheiro não era dele, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros mais 5 talentos que ganhei com esses. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Verso 22.
E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Então disse o seu senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas quando chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, com medo, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Verso 30. Lançai-o, pois, o servo o quê? Inútil, nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pastor, por que eu preciso frutificar? Porque eu preciso produzir. Aquele que produziu o dobro, o que tinha 5 produziu mais 5, entregou para o seu senhor 10, e o Senhor disse: servo bom e fiel, entra para o gozo do teu senhor. Não precisa ser um teólogo, não precisa ser um escatologista para entender que esse texto é escatológico. Jesus está falando daquele último dia, que todos nós vamos prestar contas ao Senhor. A parábola dos talentos também é chamada em Lucas capítulo 19 de a parábola das minas, e nos lembra que todos recebemos de Deus dons ou capacitação para contribuir nessa vida, servindo a Deus e às pessoas. Alguém me perguntou certa vez: como é que eu posso frutificar? Eis aí a oportunidade que você tem para semear, para produzir, para frutificar na vida do irmão, para servir ao irmão. Ao invés de ser levado pelas influências tecnológicas e tudo isso que às vezes nós enfrentamos, são coisas que querem tirar o nosso foco. Quando você perde a oportunidade de servir o reino de Deus, servindo a Deus e servindo as pessoas. Veja só, os talentos recebidos são para servir, ou seja, quem prega tem o dom de servir, quem canta recebe o dom de servir, quem evangeliza recebe o dom de servir, quem trabalha na casa de Deus recebe o dom e a oportunidade de servir a Deus. É muito triste quando você vê alguém dentro da casa de Deus, e quando digo casa de Deus é porque estamos nos referindo no reino de Deus, dentro do reino de Deus. Quem vem para o evangelho automaticamente entra na expectativa de permanecer, de viver as experiências do reino, serve como se que ele estivesse fazendo por obrigação, alguém está forçando. Segundo pessoas que vêm para servir no reino, já não servem mais só por obrigação, mas como a expectativa de se aparecer, de fazer um show, um espetáculo, como se o que ele faz ou o que ele tem é dele. Tudo que temos não é nosso, somos do Senhor, somos mordomos e fomos chamados para servir. Se for dentro da igreja ou fora da igreja,
ou aqui na igreja, ou no teu trabalho, você foi chamado para servir. Por isso que tem dificuldade das pessoas terem relacionamento com o patrão. O meu patrão é muito injusto, mas ele está acima de você. Sirva a ele, porque Deus se agrada. Tem pessoas, tem filhos que têm dificuldade de relacionamento com os pais, porque os pais não foram ensinados para os seus pais e automaticamente não ensinaram os seus filhos. Mas os filhos que têm a consciência e o Espírito de Deus, mesmo que seu pai está certo ou seu pai está errado, você vai obedecer, porque seu pai, ele está acima de você, e você foi chamado para obedecer, porque você é mordomo e veio para servir no reino de Deus. Se dentro de uma igreja tivéssemos pessoas que entendessem isso, não teríamos problemas que só servem para retardar, para tirar o foco ou impedir o crescimento, e o pior, matar as mudas ou os ramos novos que estão crescendo. O que fazemos com o talento recebido terá efeitos no futuro. Lembre-se disso. Tudo aquilo que fazemos hoje com aquilo que recebemos do Senhor terá efeitos futuros, quando o que nos foi confiado por Deus, por Ele será requerido. Por Deus será requerido. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 9 até o verso 17, fala do talento que recebemos do Senhor, que é comparado com a construção de um edifício ou um templo. Eu quero ler com vocês um outro texto, que é o texto de 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Verso de número 9 em diante, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Somos o quê? Cooperadores. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Ou seja, ele colocou o fundamento e alguém vai edificar, vai construir sobre esse fundamento. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Em outras palavras, ele deu a posição, o lugar para construir. Olha, eu estipulei aqui, tá, essa pedra, a pedra de fundação dessa construção vai ser aqui. Você vai construir aqui, em cima dessa pedra. Agora, muito cuidado como você constrói, como você edifica. Por quê? Porque ninguém pode pôr outro fundamento, porque um fundamento já foi posto. Ninguém pode colocar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, preste atenção, não importa a qualidade do material que vai ser levantado ali, pode ser um edifício de ouro, de prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palho, porque a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará cada qual seja a sua obra, a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte permanecer, na hora da prova, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. E aqui tem um leque muito grande que a gente poderia partir para ele, mas a gente ficaria semanas aqui.
Quando alguém pergunta: pastor, por que o crente não pode fumar? Por que o crente não pode beber? Por que o crente não pode se prostituir? Porque você é templo do Espírito de Deus, e agora você é propriedade de Deus, e Deus sendo santo, você é santo como Ele é. Ele não vai permitir idolatria, Ele não vai permitir outra obra que não seja a obra do Espírito Santo atuando na vida daquele que foi chamado pelo Senhor. Isso fala da construção divina em nós, nos comparando como edifício de Deus, morada do Senhor. O propósito de Deus, gente, não é que você apenas faça mais por Ele, mas que você escolha estar mais nele. Quando estamos nele, automaticamente somos produtivos. Quando estamos nele, automaticamente somos gerados dele. Quando estamos nele, automaticamente as pessoas vão ver luz em nós. Quando estamos nele, as pessoas vão ver que você é um homem de bem, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Alguém vai olhar para você e vai dizer: ali vai um homem de Deus. Por quê? Porque o seu caráter está intrínseco naquele que você está conectado, naquele que você está ligado. Quando estamos nele, automaticamente somos produtivos, porque ele é a árvore, nós somos os galhos que são alimentados, que é alimentado todo dia do tronco desta árvore. E eu quero me encher mais de Deus, eu quero estar mais conectado em Deus. Pode vir o vendaval que vier, a crise que vier, o problema que vier. Alguém disse: o mundo está terrível, como viver neste mundo? Eu tenho para você, com base na palavra de Deus, como viver neste mundo. É viver arraigado, é viver conectado, é viver nele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Você terá a palavra para aquele que vai vir pedir ajuda, você vai ter a boia para lançar para aquele que está se afogando no mar desta vida, você vai ter o abrigo. Você vai dizer para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu companheiro, dentro de casa, na igreja: venha, corra para o abrigo, corra para aqui, aqui tem segurança. E alguém vai perguntar: por quê? Porque lá fora o mundo já está de perna para o ar, mas dentro da minha casa tem paz, aqui dentro da minha casa tem alicerce, a minha família está firmada na rocha, a minha edificação está em Cristo, por isso eu estou seguro. Só assim podemos ter segurança. Lembre-se de Marta, que estava fazendo tanto por ele. Marta estava tentando fazer tudo por Jesus, mas preocupada com as atividades da casa. No entanto, ela não estava com ele em comunhão profunda. Tem gente que se preocupa com tudo. Meu Deus do céu, está fora do lugar. Mas se esquece que, em primeiro lugar, você tem que ter comunhão com ele. Alguém disse certa vez, pastor Silvani, pastor Eloilson, pastores que estão aqui conosco nessa noite: em primeiro lugar é a minha família. Eu não posso ir na igreja, nas atividades, porque tem muita atividade na igreja, eu tenho que dar conta da minha família. Se alguém que disse isso amasse a sua família, ele traria a família dele para a casa de Deus, porque aqui na casa de Deus você vai estar protegido, você vai ouvir a palavra, você vai ouvir orientação para conduzir a sua casa, para conduzir a sua família. Não vai nessa: não, eu estou cuidando da minha casa, eu estou cuidando da minha família. Se você estivesse cuidando mesmo da sua família, você estava na presença de Deus, porque Deus é em primeiro lugar. Não abra mão de estar na presença de Deus. O propósito de Deus não é nos fazer, ou que nós façamos mais por Ele, mas que possamos estar conectados. O segredo, gente, é permanecer nele. E a palavra-chave aqui é permanecer, que significa estar ligado intimamente. Não adianta mudar de estado, não adianta mudar de lugar, não adianta mudar de país, se não estiver nele, não vai frutificar. Eu fico muito feliz quando eu vejo um irmão, uma irmã, uma família, que quando mudam de um estado, de um lugar para outro, a primeira coisa que eles veem, eles procuram uma igreja séria, eles procuram o pastor e dizem: pastor, queremos nos conectar. Porque
porque ele sabe que ele não é uma ilha, e ninguém foi chamado para ser ilha para viver isolado. E lembre-se disso, guarde no seu coração essa palavra que eu vou dizer para você. Jesus nos chama de ovelhas. Ah, minha ovelhinha. Por que nós somos a ovelhinha? Porque o símbolo da ovelhinha é o símbolo da simplicidade, da ingenuidade, da pureza, do cordeiro. Agora tem um fato interessante em ser ovelha. A ovelha, quando está desgarrada do bando, ela é presa fácil para o lobo, para o ladrão. Nós somos ovelhas. Não pense, eu estou passando um problema. E tem muita gente que tem essa mentalidade, porque a gente encontra muita gente assim. Eu não sei de onde você veio, qual igreja que você veio, como você foi ensinado, como o seu pastor lhe ensinou, mas eu fui ensinado que quanto mais problema eu passar, mais na presença de Deus eu preciso estar, mais na casa de Deus eu preciso permanecer. Está ali o pastor Loilson, missionária Leni, que foram nossos pastores lá em Boston. Nós servimos ao Senhor na igreja com eles por 2, 3, 4 anos, não me lembro. E quando nossa filha estava hospitalizada no hospital, eu ia em todos os cultos, deixava elas às vezes com uma enfermeira, com alguém, com um parente, mas eu ia para a casa de Deus, porque na casa de Deus você encontra amparo, você encontra uma palavra. Não pense você que você vai encontrar na internet. Você vai encontrar muita coisa na internet, mas Deus tem um compromisso com a casa do Senhor. O segredo é permanecer nele. Não adianta. As nossas orações, até as nossas orações, só serão atendidas quando permanecemos nele. Pastor, eu estou orando, eu estou numa campanha. Às vezes eu vejo, eu falo, que Deus te mude, que Deus te transforme nessa campanha, que Deus abra os seus olhos espirituais dessa campanha, para que você veja o quão errado você está, porque estão desraigados, estão totalmente desconectados. Gente, lembre-se disso, guarde essas palavras. Antes das coisas acontecerem no mundo espiritual, no mundo material, elas aconteceram no mundo espiritual. As coisas, elas vêm de lá para cá acontecendo, e quando chegou a acontecer aqui, é porque ou houve uma conexão ali, ou houve uma desconexão ali. Se a pessoa chega a desviar, afastar, enfraquecer, falhar, morrer espiritualmente, é porque ela já foi desconectada lá na frente, lá em cima, e aí vem desembarcando cá embaixo. Então preste atenção, as nossas orações, até elas não serão atendidas, ou só serão atendidas se permanecermos nele. Pastor, onde está essa base? Eu poderia te dar vários textos, mas eu vou te dar o texto de João capítulo 15, verso 7. Nós lemos esse texto. Disse assim: Jesus disse: se vós estiverdes em mim. Estiverdes em quem? Em Jesus. E as minhas palavras estiverem em vós. O que a continuação do texto diz? Pedireis o quê? Pedireis o quê? Não, você vai pedir só para essa situação aí, esse problema que você está passando. Não, você vai pedir tudo o que quiseres, e vos será feito. Por quê? Porque nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Aleluia, gente. Isso aqui é lindo demais. Quando nós aprendemos que estamos conectados nele, a gente automaticamente, pastor, então eu posso pedir aquela Ferrari, eu posso pedir aquela mansão de 10 andares, 25 quartos e ganhar $1 milhão por mês. Não, quando eu estou conectado nele, eu entendo que a minha prioridade é o reino de Deus. Eu entendo que a prioridade é fazer a vontade de Deus. Jesus disse que a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. E aí, quando eu entendo que a prioridade é o reino, lembre-se de Mateus capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Quando eu busco primeiro o reino de Deus,
e a justiça de Deus, as outras coisas vão acontecer no automático, gente. Eu tenho que estar conectado lá, eu tenho que buscar as coisas do alto. Eu vejo todos os dias isso, pessoas que estão buscando a Deus, que estão com sinceridade, que estão louvando a Deus, que estão vencendo os obstáculos. E olha, o mundo não está fácil, e Jesus disse isso: no mundo tereis aflições, mas eles entenderam a mensagem: fica em mim, permaneça em mim, continue em mim, louve a mim, busque a mim, não se arrede, não se afaste, não se detenha no caminho de pecadores, e aí você vai ver que a sua oração vai ser respondida. E aí Jesus está dizendo assim, que tudo nisso será glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Tem muito crente frustrado, porque ora e ora da forma errada. Por quê? Porque não está vivendo no reino de Deus. A cabeça dele é aqui, o pensamento dele é aqui, ele quer desfrutar aqui, ele quer viver uma vida abundante aqui. Deus está te dando sustento, amém ou não amém, gente? Deus está te abrindo a porta, Deus te trouxe para um país de primeiro mundo. Gente, era para nós andarmos de joelho daqui até lá em casa, dizendo muito obrigado, Senhor, porque eu não merecia estar aqui. Quanta gente está no Brasil e em outros países passando dificuldade, e Deus nos trouxe para esta nação e tem nos abençoado. Agora eu digo mais, Deus é poderoso para me abençoar aqui, mas é poderoso para me abençoar no Brasil. Deus é poderoso para abençoar no Brasil como na África, se eu estiver nele e se eu estiver conectado no reino de Deus. E eu concluo dizendo: pastor, me dá uma dica, me dá uma ajuda de como permanecer nele. Fácil, muito fácil. Primeiro, levante mais cedo para meditar na palavra de Deus e orar. Você vai ver a sua vida mudar. Você levanta de manhã naquela correria, já passa lá na cozinha, pega o café, já sai tomando, vai embora. Aí quando você nem despedir da esposa, meu filho, cadê? E vai embora. O sistema. Levante mais cedo, medite na palavra de Deus antes de fazer tudo. Se você puder, medite na palavra de Deus antes de tomar o seu café, mas se for possível, é mais gostoso você tomar seu café e meditando na palavra de Deus. Deus vai falar com você de forma tremenda. Certo pastor na Coreia, ele disse que no mundo inteiro as pessoas levantam cedo para trabalhar e para ganhar o seu dinheiro. Agora, todas as pessoas na história que tiveram intimidade com Deus levantaram cedo para buscar a face de Deus. Pode buscar na história, pode buscar nos livros de história. Homens e mulheres bem-sucedidos espiritualmente levantaram cedo para buscar ao Senhor. Eu louvo a Deus porque nós estamos vivendo um momento muito especial aqui nessa igreja. Na última vigília nós tivemos 78 pessoas, foi a contabilidade que me deram. Mas eu me lembro que na Coreia existe uma igreja que todos os dias, não é uma vigília como a nossa 2 vezes por mês, mas é todos os dias. É a cada 2 meses. Existe uma igreja na Coreia que todos os dias eles têm mais de 10 mil pessoas orando às 4 da manhã, todos os dias. Nós precisamos colocar esses valores de volta na mesa. E é bom o culto de ensino, porque aqui eu posso falar com você do jeito que eu estou falando, porque no culto de domingo temos visitante, algum não vai entender e tal, e a gente passa por cima de tanta coisa. Mas os valores foram invertidos. Se começar em mim, nós não precisamos mudar o mundo, nós precisamos mudar a nossa vida. Preciso mudar, eu preciso mudar. Se eu mudar, muita coisa vai mudar. Segundo, consagrar pelo menos, meu Deus, isso é até uma vergonha falar isso, pelo menos o seu domingo para Deus
e para a sua oração, para a sua devoção firme no Senhor. Separe seu dia, consagre o seu dia. Terceiro, permanecer em Cristo é algo imperativo. O que é algo imperativo? É uma ordem e não uma opção. Não tem opção. Não adianta. Deus não vai compactuar com erro, com pecado. Não vai. Ele é santo. E Ele não vai me abençoar se eu não me colocar na posição de permanência. Deus está mais interessado em minha vida do que no meu trabalho. Deus está mais interessado no meu relacionamento com Ele do que as minhas atividades. Tem gente que quer fazer muito, que quer ser pastor, que quer ser evangelista, que quer ser cantor, que quer ser... Deus está mais preocupado em você com Ele. Como é que está a sua intimidade com Ele? Ele quer que você faça, permaneça. E não é o quanto você conhece, não é o quanto você tem de teologia, mas o quanto você tem sede de Deus. Eu vejo muitos teólogos, muitos professores muito letrados, muito bons, mas será que todos têm sede de Deus? Ao permanecer nele, você busca mais, você anseia mais, você guarda mais, você ouve mais, você ama mais, você obedece mais e você responde ao chamado de Jesus. Permanecer significa mais de Jesus em sua vida, mais dele em suas atividades, seus pensamentos e seus desejos. Quarto, permanecer em Cristo é vital para a salvação. Por quê, pastor? Porque se um ramo não permanecer na videira, esse ramo não tem vida própria, ele será cortado e lançado fora. A Bíblia diz: se alguém não permanece em mim, será lançado fora de mim, e esse ramo secará e será lançado no fogo. Quinto, permanecer em Cristo é a evidência de que somos discípulos. Olha que o verso 8 do texto que nós lemos agora há pouco disse: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. E para finalizar, talvez alguém poderia perguntar hoje aqui: por que eu preciso frutificar? Por que eu preciso dar frutos? Olha, já tanta coisa que falamos aí. Porque uma videira frutífera é a melhor evidência que somos discípulos de Jesus. Hoje um irmão me ligou, e quando isso acontece, o coração do pastor fica muito feliz, porque a gente vê que ainda existem pessoas que estão ouvindo a palavra, estão escutando a palavra e colocando em prática. Esse irmão me ligou e disse: eu estou na casa de fulano de tal, tentando ganhá-lo para Jesus, levando uma palavra de esperança, de fé, fazendo o ID de Jesus e frutificando, estava dando frutos. Certa vez, Jesus estava indo para Jerusalém e teve fome. Ele olhou para uma figueira e viu muitas folhas. Ele foi procurar o fruto, não achou. Aquela figueira anunciava fruto, ou seja, parecia que tinha fruto, mas não tinha. Então Jesus fez aquela figueira secar. Ela nunca mais produziu fruto. Fruto é o que o Senhor espera de nós, e não folhas. Ele não se contenta com aparência. Folhas são aparência, e nós vivemos muito isso. Pessoas se vestem muito, suas folhagens são bonitas, mas eles não dão fruto. Não se desespere se Deus está trabalhando na sua vida, porque quando você está sendo disciplinado, é como se você estivesse sendo podado. Lembre-se que um dia vamos nos apresentar diante do Senhor, e Ele vai olhar para as minhas mãos, Ele vai olhar para as suas mãos, e Ele vai lhe perguntar: o que trazes?
para adoração ao teu Deus? O que trazes ao teu Senhor? Mostre-me as tuas mãos. Mostrar as mãos para o Senhor é mostrar o seu trabalho. Mostrar as mãos para o Senhor é como se você fosse chamado para fazer algo para Deus. Em Apocalipse capítulo 3, verso 8, diz assim: diz quem tem obras, tem portas abertas. No verso 8 do capítulo 3, ele disse: eu sei as tuas obras, eu sei o que você faz. Por isso que na hora da oferta, eu faço questão de ungir as suas mãos, para ungir a sua ferramenta de trabalho. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pôs uma porta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Ou seja, não haverá desculpa para ninguém naquele dia chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu não tive condições de fazer muito para o Senhor. Mateus 25, 23 diz assim: disse-lhe o seu Senhor. Nós lemos esse texto: bom és tu, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel. Ou seja, o mínimo que você fizer, faça para o Senhor, porque o Senhor quer te colocar sobre o muito. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do teu Senhor. Fica de pé comigo e vamos orar. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer nesta hora pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Sabemos que tu és fiel, justo e verdadeiro. E aí está o teu povo, ó Deus, que veio para te buscar, que veio para aprender da tua palavra e saber, ó Deus, sairão daqui sabendo que nós precisamos frutificar e dar frutos para a vida eterna. Abençoe, ó Deus, a cada família, abençoe a cada pai de família, a cada lar, a cada irmão, a cada irmã, a cada um dos teus filhos, que eles possam entender a tua verdade e compreender a tua palavra, e que eles possam, Deus, frutificar para a glória do teu nome. É o que eu lhe peço dessa hora, e abençoo os teus filhos no poderoso nome de Jesus. E quantos dizem amém? Deus abençoe os irmãos.